Bolsonaro está dizendo que não sabia, ou vai argumentar, que não sabia da ida do filho aos Estados Unidos. E tem uma coisa que me chamou a atenção, Clarissa, um negócio de falar inglês, de não falar inglês. Conta pra gente já, eu vou desembarcar aqui na Basília também, que ela tem vários pontos importantes para trazer pra gente também. Clarissa, bem-vinda. Bom dia para você, Elisa, bom dia para Basília, para todo mundo que está com a gente aqui no Live CNN. Elisa, como metade do jornalismo brasileiro, né, fui conversar com pessoas próximas do ex-presidente Jair Bolsonaro para a gente tentar conseguir aí uma previsão, uma expectativa do que ele deve trazer nesse depoimento à Polícia Federal. As primeiras impressões ali, pelas conversas que eu tive, vão na seguinte direção. Ele deve argumentar, olha, não teve nada de articulado aí nessa ida de Eduardo Bolsonaro para os Estados Unidos. Essa, claro, a versão dele, tá, gente? Ele vai dizer, segundo um aliado próximo dele, que não tinha conhecimento dos planos de Eduardo Bolsonaro de permanecer nos Estados Unidos, de se mudar para os Estados Unidos. Vai, inclusive, ali alegar que não teria ele próprio como articular nada desse tipo, porque, afinal de contas, ele não fala inglês. Esse é o argumento que foi colocado para mim nessa conversa, Elisa. E aí a gente lembra, né, realmente, o inglês realmente do ex-presidente Jair Bolsonaro é meio deficiente. Para quem não lembra daquele discurso onde ele falava do popcorn e a cream sellers, né, com um sotaque assim carregadíssimo, onde ele leu um inglês que ninguém conseguia entender. Mas, enfim, o argumento de que como ele não falava inglês, mas a gente pode emprestar um Google Translator para ele também, né? Se for o caso, eventualmente, se ele quiser articular alguma coisa. Mas, enfim, vai dizer que não articulava, inclusive que não fala inglês. Outra coisa que pontuaram para mim é a respeito de um item muito específico dessa oitiva, que é a ajuda financeira que o ex-presidente dá a Eduardo Bolsonaro. E aí ele vai trazer esse argumento muito alinhado com o que você está me dizendo, né? Ele estava comentando aqui agora há pouquinho, Elisa, que é natural um pai querer ajudar o seu filho, a sua nora, os seus netos que estão vivendo no exterior e estão enfrentando algum tipo de dificuldade financeira. Então, ele vai usar esse argumento da vida familiar, do ambiente familiar, que a ajuda dele financeira a Eduardo Bolsonaro, segundo ele, é absolutamente legítima e que não há nenhum motivo para se especular sobre o papel de Jair Bolsonaro como um grande articulador de uma ação contra o Supremo Tribunal Federal vinda lá do exterior. Esses são os argumentos, segundo aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro, que ele deve apresentar. O que eles dizem, né, internamente? Qual que é a avaliação que eles fazem desse inquérito? Eles apontam que o depoimento e a intimação do ex-presidente seria, na visão deles, descabida, provocativa e intimidatória. São os termos utilizados por aliados do ex-presidente para descrever o fato de ele estar sendo chamado para ser ouvido nesse inquérito. Tem um ponto que eu acho que é interessante a gente levantar, e aí é uma análise minha, né, Elisa, é que Jair Bolsonaro vai ser ouvido na condição de testemunha, mas o beneficiário, em tese, da ação de Eduardo Bolsonaro fora do Brasil é o pai dele, né? Afinal de contas, ele foi para o Brasil difundir essa tese da perseguição política, de uma atuação do Supremo Tribunal Federal. Ele fala dele próprio, Eduardo Bolsonaro, mas também fala em benefício do seu pai, que é alvo no Supremo Tribunal Federal por conta da trama do golpe. Entendi, até porque a explosão social, o fenômeno vem de Jair Bolsonaro, então que teria ali uma conexão com o movimento em consequência a toda essa explosão social que é Jair Bolsonaro. Então, fica aí um ponto de atenção, acho, para a gente monitorar. Existe uma perspectiva, uma possibilidade no futuro de Jair Bolsonaro ser incluído como alvo desse próprio inquérito? A ver, afinal de contas, o que está sendo discutido aí é a ajuda financeira concedida por ele ao filho como um motor de uma atitude que, em tese, o beneficiaria. Então, pontos aí para serem monitorados e a gente acompanhar na evolução dessa investigação. Agora, eu particularmente eu gostei mesmo da parte do inglês, que o inglês não é suficiente para articular nada fora do Brasil.